Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Esse vídeo nós vamos falar sobre uma matéria do direito penal. Então, olha só, é uma matéria que é dada no Direito Penal 2, aquele que vai falar sobre a teoria geral da pena. Então, nós vamos falar aqui da última etapa em uma das últimas temáticas sobre a teoria geral da pena, que é a extinção da punibilidade. Então, nosso tema hoje, extinção da punibilidade. Então, vejam só, nós vamos dividir essa aula, extinção de punibilidade, em duas etapas. Hoje nós vamos falar genericamente das causas extintivas de punibilidade e na próxima aula, que vocês vão acompanhar, nós vamos falar da prescrição, que por ser um tema mais extenso, da extinção da punibilidade, vai ser estudado em separado, ok? Então, olha só, aula 1, extinção da punibilidade, aula 2, nós vamos estudar a prescrição, que é também uma das causas extintivas da punibilidade, como nós vamos ver aqui. Então, vamos lá à nossa aula. Vamos começar, pessoal, com a conceituação. Então, vejam só, a extinção de punibilidade, a punibilidade antes, para a gente retornar. Então vejam só, quando se verifica que um fato é típico, antijurídico e culpável, através do devido processo penal, deve-se aplicar uma pena. Então vejam, o fato é típico, ilícito e culpável e há, portanto, a punibilidade. Então o dever do Estado de aplicar uma pena se comprovada a autoria e materialidade no devido processo legal. Então, há uma correlação do direito penal, direito penal que traz o direito de punir, o Estado tem o direito de punir, o dever de punir, eu prefiro falar assim, o dever de punir, nos casos de ação pública, crimes de ação pública, pessoas que cometem determinadas condutas, comprovadamente antijurídicas e culpáveis. Então, fato típico, ilícito e culpável. Então, o Estado tem um dever de punir. Quando? Depois de um devido processo legal. Depois de exercido o dever da persecução, ius persequendi. Então, nós temos o ius puniendi, que é o cometimento de um fato previsto em norma, traz a obrigação do Estado de persequir, do ius persequendi, de investigar, processar, e havendo a comprovação de autoria e materialidade, o dever de punir, e aí entra a punibilidade. Então, vejam só, punibilidade então é a possibilidade jurídica, vejam só, possibilidade jurídica, ok? De imposição de pena em decorrência de um fato previsto como crime no ordenamento jurídico. Então, desde que nós consigamos comprovar que todos os elementos do delito estejam presentes. E além dos elementos delitos, o fato deve ser punível, então deve existir ainda a punibilidade. Então, quando a gente fala de extinção de punibilidade, são os casos em que o Estado perde essa possibilidade jurídica de punir alguém que cometeu um fato típico, ilícito e culpável. Então, vejam, nós vamos estar ainda diante de um delito, mas com uma impossibilidade jurídica de aplicar uma sanção penal, tá? Então, punibilidade vai ser o dever estatal de impor uma sanção penal depois de superada a garantia do devido processo legal. Então, vejam, nós temos um dever e uma garantia. A garantia é o devido processo legal. Limites de garantia também são as causas extintivas de punibilidade. Então, são limites impostos ao Estado. Olha, nesses casos, é como se o Código Penal falasse assim, olha, Estado, nesses casos de extinção de punibilidade, ainda que exista um fato típico, ilícito e culpável, você não pode aplicar uma pena. Não pode aplicar uma pena, beleza? Vamos ver aqui, então, um pouco mais. Vamos trabalhar mais essa conceituação. Olha o que eu trouxe. A extinção, então, é a perda dessa possibilidade jurídica de impor a pena a alguém que cometeu um delito. Então, veja, eu estou falando que ainda que comprovada a autoria, alguém, no devido processo legal, ainda que comprovada a materialidade de um fato típico, ilícito e culpável, a extinção da punibilidade impede a aplicação de uma pena. E digo mais,
Ela vai impedir a aplicação de uma pena, em alguns casos, vai impedir, se decretado, se verificado em alguns casos no inquérito, que se encerre a investigação, se verificado no curso do processo penal, que se encerre o processo penal. Então, como o Estado não vai ter mais essa possibilidade jurídica de punir, então deve-se encerrar qualquer ato persecutório, que de alguma forma também vai suprimir a liberdade. Então veja, alguém que esteja sendo investigado, a investigação não pode persistir nos casos que já se operou a extinção da punibilidade. Por quê? Porque é de alguma sorte violadora dos direitos e garantias de liberdade, ainda que seja um inquérito e que em decorrência dele não se possa impor nenhuma pena. Aonde que a gente encontra a regra geral aí da extinção de punibilidade? Então, olha só, lá no artigo 107 do Código Penal, há um rol exemplificativo, e olha, isso é tranquila maioria, assombrosa maioria, que entende que o artigo 107 traz um rol de exemplos de causas extintivas de punibilidade. Então, não é um rol exaustivo, não são só nos casos do 107. Inclusive, eu trago aqui para vocês alguns casos de extinção de punibilidade além do rol do 107. Então, olha, 107, o que nós vamos estudar aqui, ele vai trazer a morte do agente, a anistia, a graça, o indulto, abolício criminis, prescrição, decadência, perempção. Lembrando que a prescrição nós vamos estudar em uma aula própria, na próxima aula, na próxima semana, tá? Renúncia ao direito de queixa, retratação do agente e perdão judicial. Então, esse aqui é o rol exemplificativo do 107. Mas existem causas extintivas para além do 107, que é exemplificativo. Então, olha só o que eu trago aí para vocês. É o término do período de prova, nos casos de sursis, livramento condicional e suspensão condicional do processo. Nós já estudamos esses institutos aqui e eu já falei nas nossas aulas, está aí no nosso canal para quem quiser revisar, que encerrado o período de prova, sem prorrogação, nesses casos aqui, vai se operar a extinção da punibilidade. Reparação do dano, no caso de peculato culposo, então a reparação do dano vai trazer extinção, tá? Pagamento do tributo nos crimes contra a ordem tributária, é um caso em que o direito penal serve só como cão de guarda, só para forçar ao pagamento do tributo, o que importa de fato é o tributo, não é? Anulação do primeiro casamento no caso do crime de bigamia, conciliação nos crimes contra a honra. Então, no procedimento lá do processo penal, há uma etapa preliminar, nos casos de crime contra a honra, em que, havendo a conciliação e sendo ela homologada pelo juiz, vai se operar a extinção de punibilidade. Tem mais, veja só, cumprimento integral do acordo de leniência nos crimes contra a ordem econômica. Temos ainda o acordo de não persecução, inovação aí da nossa lei anticrime, que incluiu o artigo 28A no Código de Processo Penal. Então, vejam só, caso em que houver o negócio jurídico processual lá do artigo 28A, crimes com pena mínima de até 4 anos, em que houve um negócio jurídico, tá? O acordo de não persecução, homologado e cumprido todo o acordo, vai operar a extinção da punibilidade. Pagamento da dívida com concessionária de energia elétrica, no caso de furto de energia elétrica. Então, vejam só, é um caso jurisprudencial até. É um caso supralegal. Pagamento do cheque sem fundo antes do oferecimento da denúncia. Olha só, cláusula supralegal de extinção da punibilidade. Colaboração premiada, Lei 12.850, também causa de extinção de punibilidade. Então vejam só, nós temos diversas causas que não as do 107 também. E eu não falei de todas aqui, existem outras causas também de extinção de punibilidade. Beleza? Vamos então entender quais são os efeitos da extinção de punibilidade. Olha só, vai atingir a pretensão
vai atingir a pretensão punitiva ou a pretensão executória. E qual que é a diferença? Bom, as causas em que se operam antes da sentença transitada em julgado são causas que afetam a pretensão punitiva. É a pretensão que o Estado tem, através do devido processo legal, de aplicar a pena. E essa pretensão a gente tem que entender como dever legal, é o dever do Estado, dever legal do Estado. O Estado não pretende como um ente abstrato, ele tem uma imposição legal. A pretensão é a pretensão da lei e não a pretensão do ente abstrato. Então, olha só, nesses casos, se atingir essa pretensão punitiva, tá? Elimina os efeitos penais da sentença e os efeitos extrapenais. Por quê? Porque não tem sentença. Os efeitos extrapenais são efeitos da condenação. Como nesses casos vai atingir a pretensão punitiva, então nós não vamos ter sentença e, por decorrência lógica, em não havendo sentença, não há efeitos decorrentes da sentença. Se atinge a pretensão executória, então vejam, depois de uma sentença transitada em julgado, vai eliminar, no caso aí, o efeito principal da condenação, que é a pena. Então, quem estiver cumprindo pena, acabou, não tem mais o cumprimento da pena, ok? Então vejam só, mas vão subsistir os efeitos secundários, por exemplo, a reincidência, o título executivo para reparação, tá? Olha só, no caso da reincidência, nós temos exceções também. Então, abolício e anistia vai suspender, inclusive, a reincidência. Beleza? Então, abolício e anistia até a reincidência vai ser suspensa. Ok, então vamos estudar agora as causas em espécie do artigo 107. Quero ressalvar mais uma vez o que eu falei anteriormente, que o artigo 107 não é um rol exaustivo. Existem diversas outras causas extintivas de punibilidade, tá? É um rol exemplificativo, então, tão somente. Então, vamos ver. Primeiro caso, morte do agente. Vai estar lá no inciso primeiro, tá? Segue o brocado, mor omnia solvit, a morte resolve tudo. Inclusive, no caso, o processo penal, tá? Então, é exatamente a ideia de que, tendo morrido o acusado, veja só, opera-se a extinção da punibilidade, né? Então, se estiver durante o processo, vai afetar a pretensão punitiva. Se depois da sentença condenatória, a pretensão executória. Então, pode operar em dois momentos, não é? Então, olha só, é o corolário aí do princípio da intranscendência da pena. Lembrem disso, lá direito penal 1, a pena não vai passar da pessoa do condenado. E o processo também não pode seguir com pessoas diversas daquela que está sendo imputado o crime, tá? Abrange todo e qualquer espécie de pena, não atinge, no entanto, por força de ressalva constitucional, os casos aí de herança e de perdimento de bens, se a morte foi depois da sentença. Então, cuidado, olha só atinge a herança se a morte foi depois da sentença. Se for antes da sentença, como não tem sentença, não vai ter efeito penal que chegue até ela. Por quê? Porque morrendo durante o curso do processo, extingue-se a punibilidade antes de ser proferida alguma sentença. Impede, inclusive, que seja proferida alguma sentença. Pode ocorrer em qualquer etapa, já falei, e olha só, qual que é a prova? A prova é a certidão de óbito. Professor, e se tiver a certidão de óbito falsa? Então veja, há uma discussão jurídica intensa acerca dos efeitos da certidão de óbito falsa. Lembro que no nosso direito processual brasileiro não existe revisão criminal pro societatis. Então foi uma falha legislativa. Se há um erro que prejudica o absolvido ou aquele em face do qual se proferir uma sentença declaratória de extinção de punibilidade, não tem como se rever esse erro através de uma ação impugnativa autônoma. Não há uma revisão criminal que beneficie a sociedade e prejudique o réu.
Então, o que se pode falar é que a sentença foi nula, foi inexistente. Então, há discussões nesse sentido que vão ser trabalhadas quando a gente estudar junto lá na frente revisão criminal. E aí eu vou falar acerca dessa questão. Então, vai estar no nosso canal também a revisão criminal. Eu vou falar sobre a certidão de óbito falsa. Anistia. Anistia é a exclusão retroativa de um fato que era considerado como crime. Então, um ou vários fatos que tinham uma incidência penal. Então, vejam só, é uma espécie de perdão. É olhar para trás e falar, perdoo todo mundo que cometeu tal e tal fato no passado. É de competência exclusiva do Congresso, está lá na Constituição, artigo 21 e 48, então é competência exclusiva do Congresso Nacional e destina-se, via de regra, a crimes políticos, não impedindo que eventualmente atinja crimes comuns. Tá? Vai atingir fatos e não pessoas. Então vejam, ela não é direcionada e não pode ser direcionada a pessoas, e sim a fatos. E aí, independentemente de quem cometeu aqueles fatos, quem praticou aqueles fatos, vão estar imunes aí, vão estar anistiados. Lembrando, a anistia sempre é voltada ao passado. Não se pode anistiar um fato futuro, senão nós estaríamos diante de um salvo-conduto. E isso é proibido na nossa legislação. Então, a anistia sempre visa fatos que já ocorreram. Ela pode ser própria quando concedida antes da condenação e afetando aí a pretensão, né? A pretensão punitiva. A pretensão punitiva. Ou pode ser concedida após a condenação, afetando a pretensão executória, tá? E vai estar sujeita, nesse caso, aí, a condições específicas. É proibida constitucionalmente para crimes hediondos e equiparados, né? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. E aí, gente, tem um exemplo bem interessante. Olha só, a Lei 6683, 79, que foi uma das leis que foi negociada no Congresso para que houvesse abertura do Brasil, finalizando-se a ditadura e iniciando-se o nosso atual sistema democrático. Então, essa lei anistiou todo mundo, independentemente do lado que estivesse, que cometeu crime político ou conexo, crimes eleitorais, servidores públicos, representantes sindicais, militares, enfim, todo mundo que cometeu crime político ou conexo. E vejam, há uma grande crítica, uma severa crítica para crimes de tortura conexos a crimes políticos que a gente sabe que ocorreram nessa época. Então vejam, a Constituição atual, ela veda a anistia para tortura, mas olha só de quando é a lei de 79. Mas cabe pensar, essa lei foi recepcionada por nossa Constituição, né? Então, é algo aí para ficar para reflexão. Então, o Brasil foi um dos poucos países que anistiou crimes políticos cometidos na época da ditadura. Cabe reflexão se, quiçá, né, por essa questão, a gente não tem uma fraca memória histórica. Sigamos. Graça. A graça, ao seu turno, ela tem objeto crimes comuns e afeta a pretensão executória. Então vejam, a anistia, crime político via de regra, e a pretensão punitiva, o processo, a investigação. Aqui não, a regra, pretensão executória, a graça. A anistia é geral, não depende de pedido. Então é geral, o Congresso faz genericamente, não é direcionada a pessoas. A graça é direcionada a uma pessoa específica, viu, gente? A graça é direcionado a uma pessoa específica. E olha, vai depender do pedido do interessado, ou do Ministério Público, ou do Conselho Penitenciário, ou do diretor prisional. Então vejam, graça é individual, depende de pedido. Anistia é geral, independe de pedido e não vê pessoa, vê fatos. Graça vê pessoa e não fato, tá? Tem como pressuposto o parecer do conselho. Então a pessoa pede, vai ter um parecer do conselho e vai ser submetido a quem tem competência, que é o presidente da República, porque é um ato privativo e discricionário do presidente nos termos do artigo 84. Então, privativo e discricionário. O
presidente dá quando quiser, tá? É discricionário e privativo do presidente da República, tá? Pode ser delegado, então o presidente pode entender que não é um ônus que ele queira, tá? Um ônus político que ele queira, e delegar para ministros de Estado, procurador-geral da República ou advogado-geral da União. E olha, qualquer ministro de Estado, o mais comum é que se faça a delegação ao ministro da Justiça, né? É o mais comum. Atinge apenas o cumprimento da pena, como está ali. São insuscetíveis de graça também crimes hediondos e equiparados, os 3 T's, né? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo também, por expressa vedação constitucional. O indulto coletivo, que é a terceira modalidade, tá? É uma modalidade espontânea de perdão, é a clemência. Ela atinge a pretensão executória também. Então veja, só o que vai atingir a pretensão punitiva é a anistia. Esse aqui, o indulto coletivo, também, como a graça, ele vai afetar a pretensão executória. Então, pessoas que já estejam condenadas, tá? E olha só, a graça é individual, o indulto é coletivo, é geral, tá? Depende da discricionariedade do presidente na escolha de quais crimes. Então, veja, a graça é em relação à pessoa que cometeu um determinado crime, por óbvio, tá? O indulto é com relação a crimes, por sua vez. Com relação a crimes. Pois bem, pessoal, o indulto, então, ele vai levar em consideração a duração da pena, os requisitos subjetivos que podem existir e os requisitos objetivos, bem como a natureza do crime. Então, eu vou dar um exemplo. Pode ser que no decreto de indulto, que é do presidente da República, ele fale, olha, eu vou indultar quem cometeu crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, que tenham cumprido 1/3 da pena, que sejam réus primários, e que a pena tenha sido de até 6 anos, até 7 anos, enfim. Então, conjugam-se requisitos, tá? E que tem que ser, olha só, e que podem ter como consequência a extinção da pena. Então ele pode falar, olha, nesses casos, crime patrimonial, cumprido 1 ano de pena, em que a pena tenha sido de 6 ou mais anos e que o réu seja primário, extinta está a punibilidade. Então, uma possibilidade, ou parcial, que é a diminuição, então a pena reduz pela metade, ou a comutação, quem está em regime fechado passa para o regime aberto, ou para restritiva de direitos. Então, pode haver também a comutação da pena. Olha só, ainda que não previsto na Constituição Federal, há vedação de aplicação por os crimes hediondos e equiparados. Então, o STF entende que a previsão legal de proibição de indulto para crimes hediondos e equiparados é constitucional. Tá? Então, não é previsto na Constituição, é previsto em lei. 8.072, então, traz a previsão. Lei de drogas também traz a previsão. Só para a gente tentar fixar, olha só a tabela comparativa. Então, nós temos anistia, graça e indulto. Anistia, competência do Congresso, graça e indulto do presidente. Anistia vai atingir os efeitos penais e não os extrapenais. Não atinge os extrapenais, cuidado, no caso de atingir pessoas que já tinham sido condenadas. Quando é a pretensão punitiva, o processo, então não vai ter efeito extrapenal, até porque não vai ter sentença. Na graça e no indulto atinge somente o efeito principal da condenação, subsistindo todos os demais. Então só a pena. Só vai afetar a pena, a graça e o indulto. Tá? Anistia. Antes ou depois do trânsito em julgado há a possibilidade de aplicação. Ao passo que graça e indulto só após o trânsito em julgado. Anistia. Benefício é coletivo, impessoalizado, atingindo fatos passados. Lembrando, futuro não pode, senão seria salvo-conduto. Enquanto a graça é benefício individual, que depende de pedido. E o indulto é benefício coletivo, que depende dos crimes.
e outros requisitos. É concedido por lei ordinária a anistia. A graça é decreto presidencial e o indulto também. Não gera reincidência a anistia, enquanto os demais não evitam a reincidência. Então, vai continuar sendo reincidente. Então, fica aí a tabela comparativa para fixação de vocês. Outra causa extintiva de punibilidade é o abolício criminis, que é simplesmente quando algo que era previsto como crime deixa de ser crime no ordenamento jurídico. Então, havia uma previsão de que uma conduta era infração penal e aquilo deixa de existir no ordenamento jurídico. Vai se excluir aí os efeitos penais, subsistindo os demais. Vai ser aplicado por, olha só, em caso de inquérito, sobrevindo abolício crimes. Então, alguém é investigado por um fato que era crime. Está em andamento o inquérito, o delegado vai encerrar a investigação e sugerir o arquivamento pela tipicidade. O fato não é mais típico, tá? Se for o caso de processo, se já estiver na etapa judicial de processo, vai ser pedido a decretação ou o juiz vai decretar de ofício extinta a punibilidade, antes mesmo da sentença, viu, gente? Se condenado, vai extinguir a pretensão punitiva ou executória do Estado, sendo decretado aí pelo juiz de execução, a pedido ou de ofício. Em todos esses casos, se o Estado não agir, é cabível habeas corpus aí para exigir o direito, porque vai estar havendo uma supressão de liberdade ou uma coação indevida que pode levar à supressão da liberdade. Então, o remédio seria o habeas corpus, tá? A outra causa que nós temos é a prescrição. Nós vamos estudar todos os tipos de prescrição na próxima aula. Já falei para vocês, mas a prescrição é a ideia do decurso de tempo. Então, o Estado também traz um lapso de tempo para que ele possa ou processar ou que ele possa executar a pena em face de um condenado. Passado esse lapso temporal, opera-se a extinção da punibilidade. Decadência, ela tem relação com as ações privadas e com a representação, no caso de ação pública condicionada à representação. Refere-se à perda do direito de queixa nas ações privadas ou a perda do direito de representar pela ação pública, no caso de ações condicionadas à representação. É o decurso, então, de um lapso temporal. E olha, é um lapso específico, é 6 meses. Então, ação penal privada, após o conhecimento da autoria de quem cometeu o fato, a vítima ou seus sucessores processuais, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, eles vão ter 6 meses para se manifestar com a ação. Se não fizerem, opera-se a decadência, é a perda desse direito. No caso da representação, da mesma forma, se a vítima não representar em 6 meses, ou representante ou sucessores processuais, decai esse direito. O prazo segue as regras materiais de contagem, então ele é preclusivo, ele é improrrogável, tá? E começa a se operar no momento que se conhece a autoria. Perempção é a perda do direito de continuar com a ação. Então, olha só, a perempção ela também vai se operar nas ações privadas, assim como a decadência, tá? A diferença é que não se opera no caso de ações condicionadas, então só nas ações exclusivamente privadas. E refere-se à perda de interesse, a presunção da perda de interesse naquela ação penal privada. E a previsão legal vai estar lá no Código de Processo Penal. Então vejam só, vai se aplicar quando houver inércia processual do querelante, que é a vítima, por 30 dias, ou sobrevindo doença mental ou morte do querelante, nenhum substituto assuma a ação em 60 dias, ou quando o querelante deixa de participar de qualquer ato processual sem justa causa, ou quando nas alegações finais o querelante esqueça de pedir a condenação. Então, nas alegações finais, ele deixe de formular o pedido. Ó, peço a condenação de fulano pelos crimes do artigo tal, tal e tal. Então, lá no pedido final, tá? Ou, no caso de pessoa jurídica, em ações privadas também,
tá? Opere-se a extinção da pessoa jurídica sem que se tenha sucessor também. Então, pessoal, a renúncia ao direito de queixa, por sua vez, é um ato unilateral. Então, vamos entender primeiro dois momentos processuais. No caso de ação penal privada, nós temos o momento anterior ao processo e o momento posterior ao processo penal. No momento anterior, o querelante ele pode renunciar. No momento posterior, depois de iniciado o processo, ele pode perdoar. Quem é o querelante? O querelante é a vítima de um crime que seja processado mediante ação penal privada. Então vamos lá. Renúncia, o que se opera anteriormente. Então a renúncia é um ato unilateral que não demanda então a aceitação de quem cometeu esse crime. Vou dar um exemplo fácil. Calúnia. Então alguém me caluneia, alguém imputa um crime a mim. Eu tenho o direito de processar essa pessoa. Se eu não tiver interesse em processar, eu posso perdoá-la. Essa perdão, não é bem o perdão, né? É o chamado renúncia, mas é uma espécie de perdão. Então vamos lá. Eu posso renunciar ao direito de processar quem me caluniou. Eu posso expressamente me manifestar falando, olha, não tenho interesse de processar fulano de tal que me caluniou. É um direito. Essa renúncia pode ser também tácita. Pode ser simplesmente eu deixar passar 6 meses. Como nós vimos, 6 meses é o prazo decadencial. Eu deixo passar os 6 meses e está resolvido. Ou eu posso, por exemplo, praticar algum ato contrário. Então eu posso, por exemplo, convidar essa pessoa para ser padrinho de um filho meu depois do fato. E aí depois eu venho a processá-lo. É a pessoa bipolar, né? Mas não pode acontecer. Esse autor da calúnia pode falar, olha, excelência, não é compatível a pessoa ter me chamado para ser padrinho e agora querer me processar, ok? Então, ela pode ser expressa ou tácita. A renúncia de um se estende aos demais. Então, vamos supor que alguém me caluniou e outra pessoa replicou essa mesma calúnia. Agiram aí em concurso para me caluniar. Se eu renunciar a um, eu renuncio ao outro. Já o perdão, que opera depois do processo penal iniciado, ele depende de aceitação. Então, se eu iniciar o processo contra quem me caluniou, depois de iniciado eu posso perdoá-lo, mas ele tem que aceitar. Se ele não aceitar, o processo continua. Então, é um ato bilateral. Tá? Se eu perdoo a um, vai afetar a todos os demais. Então, perdão a um é estendido aos demais também. Ok? E vai depender da aceitação. Se forem 2 que me caluniaram, tá? Eu perdoei um, esse perdão serve ao outro, mas um deles pode não aceitar o perdão e o processo vai até o fim. Por que não aceitar o perdão? Simplesmente a pessoa pode querer comprovar que aquele fato não existiu e depois, eventualmente, até entrar com uma outra ação, tá? Retratação é o arrependimento formal. Só é possível a extinção de punibilidade por retratação quando previsto em lei. Então, vai estar previsto crime de calúnia e difamação, é prevista a retratação desde que ela seja cabal. Não é possível a retratação contra injúria, tá? Só calúnia e difamação. Vocês vão ver isso lá na frente em direito penal 3, nos crimes em espécie. Vocês vão estudar esse crime. O perdão na ação pública é o perdão do juiz e é diferente do perdão, olha só, o perdão na ação privada. O perdão judicial só pode ser dado quando é previsto em um tipo penal específico, tá? Então o juiz não tem esse poder de perdoar qualquer pessoa por qualquer crime. São casos específicos trazidos em lei. E o perdão, nesse caso aqui, só pode ser feito no momento da sentença. Então, veja, só se perdoa quem se provou que cometeu o crime. Então, você perdoa alguém em face de quem tenha provado que um fato é típico, ilícito e culpável. Ok? Então, olha só, casos previstos. Casos previstos de perdão. Homicídio culposo. Então, quando a consequência do crime for mais grave do que a sanção penal. Então, um exemplo típico, um pai que dá ré e o filho está passando por trás e fatalmente
acaba, por uma negligência, atropelando. Então, é óbvio que o próprio crime já é muito mais pesaroso do que qualquer pena. Então, é uma possibilidade. Lesão corporal culposa, da mesma forma, no mesmo caso do homicídio. Nós temos a injúria, quando a injúria é provocada depois de uma provocação da vítima. Então, a vítima provocou e foi injuriada, por exemplo, tá? Ou na retorção imediata, a pessoa foi injuriada e ela injuriou também, que é como se fosse uma legítima defesa de injúria. É mais ou menos algo assim. Receptação culposa, no caso de réu primário, e que as circunstâncias aí sejam favoráveis. Guarda de animais silvestres não ameaçados. Então, olha só, é proibido ter animal silvestre em desacordo com a autorização legal, lei de crimes ambientais. Mas, em alguns casos, desde que não esteja ameaçado e as circunstâncias forem favoráveis, o juiz pode extinguir a punibilidade. Colaboração premiada, acordo de colaboração premiada, desde que a colaboração seja efetiva, voluntária e que tenha aqueles resultados previstos na lei de organizações criminosas 12.850. Então, é possível perdão judicial aí mais amplo, tá, para os crimes que sejam conexos aí a organizações criminosas ou os crimes previstos na própria lei. O perdão judicial, pessoal, ele não se comunica aos coautores, ele é individual, ele é com relação a cada um dos fatos penais, não a todos os fatos penais, só vai se aplicar no momento da sentença e não vai depender aí também da aceitação do acusado. Então, há características próprias do perdão judicial como causa de extinção da punibilidade. Beleza, pessoal? Então, olha só, vimos aí as causas extintivas de punibilidade, exceto a prescrição, que é a influência do tempo na extinção da punibilidade, que nós vamos ver na próxima aula. Forte abraço a todos e nos veremos aí na próxima semana. Até mais!